Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar essa linda casinha de pássaros, sem pássaro, com, com amores perfeito, tá? Tudo feito no passo a passo para você aprender e fazer juntinho comigo, tá? Como sempre, eu começo meu trabalho lá pelo fundo e vou usar aqui, ó, duas cores, tá? O verde bebê e o mostarda. No meu pratinho, eu já tenho um pouquinho de aquarela silk. Eu gosto de pintar usando aquarela silk. Quem gosta de fazer fundo usando clareador ou sem, tanto faz, tá? Vou pegar o pincel número 12 da 421. Em alguns lugares eu venho com verde bebê, em outros eu venho com mostarda, tá? Aqui, ó, na parte de baixo, em volta aqui das flores, eu vou usar mais o mostarda. Aqui na parte de cima, para dar impressão de céu, tá? Eu vou usar mais o verde bebê, porque ele é como se fosse tipo um azul bem clarinho, tá? Então, ó, na quininha do pincel, pego um pouquinho do mostarda. Esse fundo aqui por baixo, ó, eu quero bem pequenininho. Então, eu já venho lá no entremeio, ó, da folha, passo com a quininha do pincel e venho, ó, esfumando. Já procuro deixar, ó, a pontinha das folhas aqui sem sombra, tá? Ó, já livre de fundo. Mais um pouquinho, bem na quininha mesmo do pincel, ó. Vou lá no entremeio, deposito toda a tinta, tá? Pego mais um pouquinho de aquarela silk, mais aquarela silk no pincel daí, e venho, ó, pra esfumar bem, tá? E vou fazer isso, ó, em volta aqui do meu desenho todo, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui o fundo, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Ivanilda Galdini, de Eduardo Magalhães, Bahia, para Elandina Oliveira e para Maria do Carmo, Rio Branco, Acre. Então, a vocês três, a todas vocês, um grande abraço aqui do canal. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. A todos, meu muito obrigada. Vou já esfumando. Quem gosta, ó, de fazer o fundo com o pituá, pode pegar o número 4 e vir aqui, ó, para deixar bem mais esfumado, ó. Já tá sem mancha, tá bem feitinho, mas ainda pode ficar um pouquinho mais, ó, pra sumir ele totalmente no branco. Com aquele pincel também, dá pra fazer a mesma coisa, ó. Eu só quero que fique um pouquinho mais delicado, ó. Volto pro mesmo pincel número 12, pego agora o verde bebê e venho aqui, ó. Ó, notem que eu não lavei o meu pincel, então aqui no começo, ó, ele vai ficar com um pouquinho do mostarda mesmo, tá? Isso vai me ajudar a fazer a junção aqui, ó. E agora eu posso pegar tinta, ó, no pincel todo, tá? Quem acha, ó, que fundo bem feito só dá pra fazer com pituá, olha aí, ó, não dá. Não precisa ser necessariamente só com pituá, tá? Com qualquer pincel eu consigo fazer um fundo, ó, bem feito. Basta fazer da maneira correta, bem certinho, ó, esfumando bem a tinta. E o resultado, ó, é o mesmo, tá? Com qualquer pincel, tá, gente? Então, ó, eu vou fazer esse fundo em volta aqui, ó, do meu desenho todo, tá bom? Tá, fundo todo feito, ficou bem esfumado, ó, como vocês podem ver aqui no cantinho, bem bacana. Em vez de vir pras flores, eu venho aqui, ó, pra casinha, porque ela tá lá por trás. Eu começo por essa parte aqui, ó, pra depois fazer o telhado, tá? E vou usar as seguintes cores. Um pouquinho do areia, o camurça, o jatobá e o chocolate, tá? Venho com pincel. Eu sempre uso os pincéis da série 421, tá? Eles são mais mole, mas vocês podem usar o pincel aí que vocês tiverem, da preferência de vocês, tá bom? Então, eu venho com o pincel número 10 da 421, pego um pouquinho do areia, coloco lá no meu pratinho, pego junto com esse areia um pouquinho do jatobá, tá? Pra ficar nem muito claro e nem muito o tom do jatobá, tá? É uma mistura dos dois, ó. E venho preenchendo toda essa parte aqui, ó. Vou preencher toda ela com essa misturinha, tá? Tá, eu fiz aqui, ó, a primeira mão de tinta aqui na casinha, tá? E agora eu vou começar a trabalhar ela, porque eu quero fazer aquele efeito de madeira, sabe? Então, eu venho, ó, com um pouquinho
do jatobá. Aqui, ó, essa parte do telhadinho, ela vai fazer um pouquinho de sombra aqui. As flores também vão fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Essa parte da casinha, aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais clara. Então, com o jatobá, pincel número 8, eu venho aqui, ó, contornando o telhado, ó, pra fazer um pouquinho de sombra. Dou as entradinhas aqui, ó, que tem no meu desenho. E venho, ó. Notem, ó, quando eu elimino toda a tinta do meu pincel, eu venho, ó, fazendo uma misturinha, ó, fazendo a junção, unindo as duas cores. Continuo aqui, ó. E trago, ó, essa partezinha mais escura até aqui, ó. Aqui eu vou passar um pouquinho mais, ó. Dessa maneira, ó. Pra cá, ó, eu só venho com a sujeirinha até aqui, ó. Tá, agora, ó, eu preciso fazer essa parte que tá lá por dentro, ó. É a parte lá de dentro da casinha. Então, eu venho, ó, com o jatobá, faço aqui, ó, essa beiradinha. Aqui, ó, essa parte eu faço um pouquinho mais escura. Por quê? Porque ela vai pegar um pouquinho de sombra dessa beirada. Nessa parte aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais clara. Então, eu já volto com o camurça e vou passando. Eu não quero que fique claro como ficou a parte de fora da casinha, não, tá? Ó, aqui eu já fico um pouquinho mais escuro mesmo, porque é o meio da madeirinha, tá? Então, ó, volto no jatobá e trago até aqui, ó. Aqui dentro, eu já quero um pouquinho mais escuro, ó. Então, eu venho com o chocolate, ó. Vou circulando a porta aqui bem certinho. Aqui, ó. Volto, ó, no jatobá, porque aqui já vai se mostrar um pouquinho só, um pouquinho de claridade, ó. Faço a junção bem certinho e vou finalizando aqui, ó. Gente, sempre é importante respeitar bem ou levar a tinta bem em cima do risco, tá? Pra definir o limite, fazer como se fosse um contorno. A gente não usa mais fazer contorno em pintura, mas aqui eu chamo de contorno, tá? Levar a tinta, ó, bem em cima do risco, ó. Bem certinho. Tá, agora eu venho com um pouquinho do jacarandá, ajeito ele no meu pratinho, pra mim poder dar um pouquinho de profundidade aqui, ó. Mais um pouquinho. O lado que eu tô com a tinta no pincel, vai no meu tecido, ó. Aí, eu deposito toda a tinta e já volto, ó, esfumando, pra mim ter, ó, pra ficar fácil trabalhar, pra mim ter, ó, essa profundidade aqui, ó, tá? Aqui, vou jogar um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, já vai clareando. Vou mudar agora o meu pincel. Aqui, o pincel número 8, o meu, esse aqui já é um pouquinho mais velho, ó. Então, a cerda dele é um pouquinho menor. Venho aqui, ó, só pra contornar, ó. Pra definir onde é o limite aqui da minha casinha, tá, ó. Só passo um risquinho e pronto. Mudo novamente o meu pincel, pego o pincel número 8. Esse aqui que eu tô, gente, já tem a cerda bem fininha, tá? Então, eu consigo fazer o risco bem fino com ele. O que que eu quero? Eu quero, com esse jacarandá, apenas contornar aqui, ó. Um desenho bem bacana, esses detalhes, assim, caprichar com risco, tampar bem as tramas do tecido, fazer bastante detalhezinho, é o que faz o trabalho ficar bem bonito, tá? Procurem ser detalhistas nos trabalhos de vocês e caprichar nos detalhes, caprichar no desenho, para o desenho ficar bem feitinho. Tudo isso é sinal de trabalho bem feito, tá? Mudo novamente meu pincel, pego o pincel número 2, já vou trabalhar aqui, ó, a beiradinha dessa madeira, como, ó, com risquinhos, ó. Uma hora maior.
Uma hora eu puxo, ó, pra dentro, ó, alguns risquinhos pra dentro. De repente, ó, eu venho de lá de dentro, puxando pra fora. Deixa um pouquinho mais grosso e puxo, tá? Ó. E vou fazendo isso até, ó, lá no final. Continuo aqui, ó, venho fazendo a mesma coisa, ó. Às vezes eu trago o risquinho, ó, de lá de dentro. E às vezes eu puxo, ó, aqui de fora pra dentro, ó. E notem, ó, que é possível, ó, eu tô começando a dar aqui o efeito da madeira sem usar stencil, tá? É o que vocês vão aprender a fazer aqui nessa casinha, sem usar stencil, tá? Tá, limpo o meu pincel, venho com a sujeirinha do areia puro, e vou passar aqui, ó, em alguns lugares, ó. Vou jogar um pouquinho, ó, desse lado, onde eu disse que ficava mais claridade, onde que pegava mais a parte clara, ó. Aqui até eu subi um pouco a mais no lado mais escuro, mas não tem problema, ó. Mais um pouquinho aqui na beiradinha. E pronto, ó. Só vou ajeitar aqui um pouquinho, volto com um pouquinho do jacarandá só pra ajeitar aqui, ó. E pronto. Agora, ó, eu vou fazer aquele efeito das tábuas, tá? De madeira mesmo. Então, eu volto com o pincel número 8. O meu, como eu disse, ó, tem as cerdas bem compridas, eu preciso dele pra me fazer uns riscos bem fininho aqui, tá? Então, pego um pouquinho do jacarandá, pego com um pouquinho do aquarela silk, e aqui, ó, eu preciso desenhar as tábuas dessa minha casinha, ó. É na base do pincel mesmo. Aqui não precisa da gente riscar, não, porque se ficar um pouquinho imperfeito, vai ficar muito lindo, porque é como se fosse é uma casinha de pássaro, né? Pra ficar, é uma coisa decorativa, tá? Então, não precisa ter aquela perfeição da madeira mesmo, não, tá bom? Ó, venho aqui, ó. Tá, ó, risquei as tábuas, né? Aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar essa madeira. Pego um pouquinho de aquarela silk com a tinta. Vou começar aqui pelo cantinho, ó. Faço uns risquinhos. E aqui, ó, eu já vou fazer como se fosse um nozinho, ó, nessa madeira. Um pouquinho mais do jacarandá com aquarela silk. Faço risquinhos, ó. Não é risco reto, não, tá, gente, ó. São risquinhos, ó, na madeira, tá? Aqui, ó, eu vou fazer, ó, como se fosse um nozinho, ó. E aqui eu vou fazer uma manchinha. Venho, ó, aqui. Quem tiver o stencil, quiser usar também, à vontade, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho do jacarandá e definir aqui, ó, a tábua. Aqui também, ó. Aqui, ó, eu vou fazer, ó, como se fosse mais um nó, ó. Madeira, as tábuas tem bastante isso, né? E aqui, ó, só risquinhos, ó. Defino aqui, ó, a divisão de uma tábua e outra. Venho, ó, fazendo risquinhos. Mais um nozinho. Nozinho, ó. E risquinhos, ó. E aqui, ó, finalizo a última tabinha, ó. Limpo meu pincel. Com esse pincel mesmo, eu venho com um pouquinho do areia. Eu posso dar, ó, saliência em algumas partes, ó, dessa madeira, ó. Não preciso passar muita tinta, não, tá? É bem pouquinho, só pra dar uma saliência, ó.
Mais um pouquinho. Aqui, ó, também. Mais um pouquinho. Eu passo, ó, esse areia com bastante cuidado para não tirar os detalhezinhos da madeira que eu fiz com chocolate e o jatobá, tá? Com bastante cuidado para não tirar, ó, os detalhezinhos. E olha que bacana que já vai ficando, ó. Desse lado aqui, ó, eu respeito aqui a parte onde eu deixei mais escuro e expliquei que é a sombra, tá? Aqui, ó, pra cima, eu não passo, tá? Só aqui, ó, na parte onde eu vejo que pega claridade, tá? Quando necessário, volto com um pouquinho do jatobá e refaço aqui, ó, a tábua. A divisão, né, ó, de uma tábua e outra. Notem, ó, que aqui na beirinha na boquinha aqui, ó, dessa abertura onde que o pássaro entra, ó, eu deixo um pouquinho mais grosso, ó. E pronto, ó. Essa parte aqui de cima da casinha já vai ficando dessa maneira. Aqui, ó, na parte de baixo, eu preciso dar um pouquinho de sombra nessa madeira que segura aqui, ó, a casinha, que sustenta, né? Dá sustentação para essa casinha. Então, eu venho com um pouquinho do jatobá, ó. Aqui, ó, a sombra já vai ficar, ó, pro outro lado. Porque a gente, ó, o galho aqui de Amor Perfeito tá em cima aqui, ó, e tá ressaltado. Então, ele vai fazer sombra em todo ele aqui, ó, tá? Então, ó, eu vou dar sombra em toda essa parte aqui, ó. Onde que pega, ó, onde que tem o desenho dos Amores Perfeito, ó. Venho, ó, com chocolate, faço a divisão. E aqui, ó, eu só vou desenhar um pouquinho igual eu fiz lá em cima. Mesma coisa, ó. Venho com jatobá, vou contornar aqui, ó, um pouquinho melhor. Faço, ó, riscos da madeira, ó. Faço um nozinho. Aqui, ó, faço um nozinho. E aqui, ó, eu já escureço um pouquinho mais também. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do areia. Essa parte aqui eu vou dar uma clareada. Venho, ó. Mais um pouquinho. Respeito aqui, ó, o final do meu desenho. E esfumo bem. Aqui, ó, para o telhado, eu vou usar o rústico, o preto e o cinza lunar. Tenho, com o meu pincel número 10, vou preencher toda essa parte aqui, ó, com rústico primeiro. Levando já a tinta, ó, lá no meu desenho, tá? Desenhando bem certinho aqui, ó. Vou preencher toda essa parte, ó, com rústico. Tá, preenchi aqui, ó, toda a parte do telhado aqui com o rústico. Agora eu vou trabalhar com o preto, tá? Pincel número 8, pego o preto de um lado. Essa parte aqui, ó, nessa ponta aqui, pega por cima dela. Então, eu venho aqui, ó, e vou escurecer essa parte aqui, ó, um pouquinho, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo. Passo o preto, ó, e esfumo. Aqui, ó, eu vou puxar um risquinho, ó, até lá na marcação, lá no final, ó, e vou esfumar com preto. Mais um pouquinho, passo, ó, novamente, vou lá no finalzinho. Se vocês conseguirem aqui, ó, deixar levemente, com um pouquinho de tortura, fica bem bacana também, tá? Aqui em cima, ó, também vou deixar, ó, vou contornar com um pouquinho de preto, ó. E volto, ó, já esfumando, tá? Ó, mais um pouquinho e volto esfumando. Aqui, ó, agora eu vou fazer ao contrário, ó, um risquinho, ó, entre uma madeirinha e outra. Dou um espacinho de mais ou menos 1,5 cm e venho novamente, ó.
E aqui, ó, novamente, ó. Eu preciso espalhar esse preto tanto para um lado como para o outro, tá? Então, eu viro meu pincel, ó, e venho passando, que daí eu já esfumo, ó, pro outro lado também. Aqui, ó, eu só preciso fazer um risco, ó, que seria o da madeira que sustenta ali o telhado, tá? Ó. E aqui, ó. Aqui, ó, na parte de fora, também, ó, eu dou uma pinceladinha com preto, só pra ajeitar mesmo, ó. Escureço aqui por baixo um pouquinho a mais, e aqui por baixo também, ó. Dou uma pinceladinha. Mudo de pincel, venho com o meu de número 8, ó, o pincel com cerdas compridas. Venho com um pouquinho do cinza lunar, e vou dar, ó, uma envelhecida nesse telhado, tá? Ó, passo aqui no meio e levo lá pra cima. Sempre passando, ó, mais no meio dessas telhas, né? Vamos dizer assim, chamar assim. Ó, puxo mais forte no meio e dos lados, ó, eu dou uma esfumada. Aqui, ó. Isso aqui, ó, não dá pra fazer com qualquer pincel, tá, gente? Eu vou mudar meu pincel, pegar um pincel um pouquinho mais firme pra vocês verem que não precisa fazer só com esse pincel macio. Tem alguns pincéis que a gente gosta mais, a gente pega ele mais vezes, mas não quer dizer que precisa exatamente aquele pincel para fazer aquilo, tá? Deixa eu mudar de pincel aqui, ó. Vou pegar um pouquinho menor, com cerda bem menores, ó. Bem menor, só para vocês verem que dá para fazer, ó, com qualquer pincel, ó. E aqui, ó, na beiradinha eu vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Aqui também, e puxo aqui, ó. Mais um pouquinho nessa daqui e puxo, ó, o cinza lá pro meio, um pouquinho mais. Quero jogar um pouquinho mais aqui, ó. Sempre, ó, deixa mais forte no meio da telha pra ela dar aquela impressão de arredondada aqui, tá, ó? Ó. Mais um pouquinho. E o cinza, ó, parece que é uma cor tão clara que a gente tá usando aqui, ó, e não é, é o cinza lunar. Limpo o pincel de um lado. Ó, desse outro lado aqui, eu venho, ó, desenhando a madeirinha, ó, primeiro. E aqui, ó, vou jogar só um pouquinho, ó, só sujeirinha mesmo, bem pouquinho. Mudo de pincel, venho com o pincel número 2, com um pouquinho do preto e do rústico, só pra trazer essa madeirinha aqui, ó, um pouquinho mais pra fora. Eu quero deixar ela maior do que a beiradinha ali, ó, bem pouquinha coisa, ó. E a parte aqui do telhado da nossa casinha já vai ficando dessa maneira. Quando secar essa tinta aqui, ó, se ela sumir muito, se ela ficar bem pouco visível, eu posso vir com um pouquinho mais de cinza lunar e dar uma retocada, tá? Mas isso é só se precisar mesmo, tá? Ó, já vou dar mais umas pinceladas aqui, ó, no meio dessas telhas, pra não, no meu caso aqui, pra mim não precisar retocar, tá? Mas se for preciso, é só jogar mais um pouquinho de tinta e não tem problema nenhum. Então, já vai ficando, ó, dessa maneira. Bom, casinha toda feita, eu venho pra pintura das folhas, tá? E vou usar as seguintes cores: verde oliva, verde grama, verde pistache e verde kiwi. Então, vamos lá? Bom, aqui, ó, já pintei as folhas, mas deixei duas folhinhas pra gente fazer juntinhos, tá? Então, vamos lá. No meu pratinho, eu pego um pouquinho do verde grama e do verde oliva juntos. Eu gosto dessa mistura do verde grama e do verde oliva, ó. Passo aqui, trago até aqui assim, ó, volto esfumando, ó. Fazer uma folhinha bem simples, tá? Circulo, ó, essa parte aqui que fica por baixo da outra folha, venho aqui do outro lado, ó, meio que contornando, ó. Já volto esfumando. Pego a tinta, ó, meio na quininha do pincel, continuo contornando aqui, ó. Muita tinta. E levo, ó, lá na pontinha da folha. Dessa maneira. Venho, ó, com verde pistache. E preencho aqui, ó. Levo, ó, com cuidado lá na beiradinha. Venho aqui, ó, nessa parte. Eu posso jogar aqui, ó, um pouquinho desse verde pistache
até onde eu já passei a mistura de verde oliva e do verde grama, que daí mesmo assim, ó, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Pego um pouquinho, bem pouquinho, do verde kiwi com verde pistache, não preciso fazer mistura, eu só pego os dois juntos, jogo aqui na pontinha, ó, e vou fazer a junção, ó. Limpo meu pincel, vou no verde grama novamente, com verde oliva, refaço aqui, ó, o meio, passo um pouquinho só mais, ó, se for necessário, ó, em alguns lugares, e pronto. Tava com pincel número 6, venho pro pincel número 2, risquinho aqui no meio, puxo, ó, de um lado, com essa mistura de verde grama com verde oliva, do outro lado, ó, venho fazendo a mesma coisa. Um pouquinho de verde kiwi com verde pistache, venho aqui, ó, no meio de um risquinho e outro, bem no meio da folha também, e dou uma pincelada, ó, pra dar impressão, pra dar volume aqui nessa folha, tá, ó? Dessa maneira, limpo esse pincel, com a quininha do pincel, pego um pouquinho do verde oliva, vamos fazer aqui, ó, uma gotinha, um pingo de água, meia lua puxando pra baixo, pro lado que tá a minha mão, mais uma pinceladinha na quina do pincel e puxo, ó, também pra baixo, no sentido que tá a minha mão. Vou lá na minha misturinha de verde pistache com verde kiwi e puxo, ó, pra cima, ao contrário. Mudo de pincel, venho com pincel zero, cheinho de tinta, ó, na ponta, dou um pingo de luz lá em cima, branco na folha, gente, é só pra luz, tá? Senão não fica legal, senão não fica natural. Venho aqui, ó, contra a luz, ó, limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó, contra a luz, e fica, ó, uma gotinha perfeita. Vamos aqui, ó, para outra folha. Um pouquinho do verde oliva, puro, por quê? Porque essa daqui fica um pouco mais escura, tá? Do que essa outra. E trago até aqui, ó, só até aqui, ó. Mais um pouquinho, verde grama com verde oliva, e puxo aqui, ó. Vou fazendo a junção, mais um pouquinho do verde oliva, e puxo, ó. E venho, ó, esparramando. Vou pegar o verde pistache, venho aqui, ó, no meinho, no risco do meio da folha, passo esse verde pistache e volto, ó, unindo, fazendo a junção. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, vou deixar esse lado dessa folha aqui mais claro, ó. Notem aqui nessa folha, ó, que tanto faz, se eu passo primeiro o contorninho com verde, depois passo o verde pistache, o resultado aqui, ó, é o mesmo, tá? Praticamente, ó. É só saber fazer bem direitinho. Eu tô fazendo uma de cada maneira pra vocês verem, ó, como que é fácil de fazer. Tá, limpei o meu pincel, venho com um pouquinho do verde oliva e do verde grama e vou continuar aqui, ó, passando esse verde, ó. E trago até aqui, ó. Por que que eu só trago até aqui? Porque a beiradinha dessa folha aqui, eu tenho que ficar mais verde pra sobrepor essa daqui que tá por baixo, tá? Venho com um pouquinho do verde pistache e do verde kiwi e vou dar aqui, ó, pinceladinhas. Se tiver com branco aberto, ó, pode até pegar uma pinceladinha do branco, deixar o verde kiwi um pouquinho mais claro, ó, vim aqui, ó, e dar algumas pinceladas, ó, no meio da folha, sempre pra poder dar volume nela, ó. Venho com o risquinho do meio, vou mudar o pincel, pegar o pincel número 2, e aqui, ó, vou puxar as nervuras, ó, da folha. Do outro lado, ó, vou fazer a mesma coisa, só vou ajeitar aqui, ó, porque aqui eu também quero dar uma dobrinha, ó, nessa folha, ó, verde pistache, e venho, ó, dobrando. E aqui, ó, trago um pouquinho mais o verde pistache até aqui. Ainda dá pra fazer mais uma gotinha, né? Então, venho aqui, ó, sentido da minha mão, mais uma meia lua pra baixo. Verde pistache e verde kiwi. É sempre interessante também deixar o... Não que seja uma regra, mas quando eu faço assim gotinhas, eu sempre procuro deixar a luz na mesma direção, tá? Às vezes, dependendo do que você tá fazendo, se tiver copiando de alguma coisa que tem vários pontos de luz diferentes, aí sim varia. Mas quando é arranjo assim de flores, eu procuro deixar sempre na mesma direção, aqui, ó, a minha luz, tá? Ó, e aqui, ó, contra a luz. E agora, ó, já vamos para as flores.
Bem, agora é a vez das flores, eu vou usar as seguintes cores: berinjela, violeta, magenta, flor de malva, lilás bebê e um pouquinho do amarelo canário. Então, vamos lá? Eu começo, ó, por essa daqui, venho, ó, com lilás bebê, vou passando, ó, nela quase toda. Vou preencher ela quase toda com essa cor. Vou pegar o pincel um pouquinho maior, vou pegar o número 8 e venho. Essa daqui tá por baixo, ó, dessa outra. Então, é só preencher aqui mesmo. Levo a tinta, ó, bem próximo do meu risco. Só molhei o meu pincel no Aquarela Silk e continuo aqui, ó. Tá, notem que aqui, ó, eu deixei um pouquinho aqui no miolo sem nada. Então, eu venho com amarelo canário e vou passando, ó. Trago até aqui no risco. E faço a junção aqui, ó. Tem algumas dessas flores, tem de vários modelos, várias cores. Sempre quando a gente for pintar, ó, procure uma imagem de referência que seja real e tente fazer o mais próximo que cada um de vocês conseguirem daquela imagem que vocês estão tentando copiar, tá? Então, tem umas que tem amarelo no miolo, tem outras que não. Tem umas que nem ocupam esses tons de lilás. É uma flor muito rica em variedade, que vale muito a pena fazer, porque ela é muito fácil e muito bonita. Agora, ó, eu venho com magenta, ó. Vou passando o magenta aqui, ó, e trazendo aqui pra dentro, ó. Mais um pouquinho. Agora, eu tô com o pincel número 4 e vou puxando, ó, aqui pra dentro. Aqui, ó, tem um detalhezinho da pétala aqui, ó, que faz uma dobrinha, tá? Ó, então, eu desço aqui e faço isso aqui, ó. Venho, ó, aqui. Essa parte aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais escura. Então, ó, eu já vou cobrir aqui, ó, quase tudo, ó, com magenta. Aonde eu tinha passado o lilás bebê, ele vai ficar um pouquinho mais claro como aqui, ó. Mas aqui, ó, no pezinho já vai ficar mais escuro, assim como eu quero mesmo. Venho aqui na ponta e vou, ó, trabalhando. E fazendo a junção, ó, misturando bem, esfregando meu pincel pra ficar bem certinho. Aqui do outro lado, vou fazer, ó, a mesma coisa, respeitando o risco da outra flor que pega aqui por cima, tá? E vou puxando pro meu miolinho, ó. Venho aqui. Aí, o magenta já vai lá em cima do risco, limpo o excesso de tinta do meu pincel e já venho, ó, puxando pro meu miolinho. Tá. Passei, agora, ó, venho na quininha do pincel com o violeta e vou passando lá, ó, bem na beiradinha, ó. E em alguns lugares, ó, eu dou uma puxadinha um pouquinho maior pro miolo. Sempre trabalhando com a tinta, ó, só na quininha do pincel, tá? Deixo, ó, levo com a quininha do pincel a tinta lá na beiradinha, pra ficar bem trabalhadinha a beiradinha desses amor. Perfeito. Ó, em alguns lugares eu escureço um pouco mais e puxo, ó, um pouquinho mais. Outra coisa que é necessário fazer aqui, ó, é respeitar bem certinho o desenho conforme ele está feito, ó, tá? Vou respeitando, vou puxando a tinta conforme para que lado a pétala tá virada, tá? Respeitando tudo isso, tá? Respeitando os movimentos que a pétala faz, isso que eu quero dizer. Venho aqui, ó, para fazer a dobrinha, ó, da pétala. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, e aqui, ó. Sempre puxando, ó, aqui pro lado amarelinho. Continuo, ó, trabalhando com a quininha do meu pincel. Ó, vou respeitando aqui, ó, o movimento da pétala. Essa pétala, ó, ela vem até aqui, ó. Eu aumentei ela aqui um pouquinho mais e ela vem até aqui, ó, tá? Ó, aqui já fiz um pouquinho mais escuro e vou trazendo, ó, aqui pro meio, ó. Aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Como essa parte aqui tá lá por baixo da pétala da outra flor, aqui eu já vou jogar um pouquinho do magenta junto, pra ficar o mais rosadinho, e vou trazer aqui, ó, também, ó, dessa maneira. Continuo, ó, fazendo o mesmo trabalho aqui, ó, na pétala de baixo, só que agora, ó, vou jogar um pouquinho menos, e às vezes eu venho junto, ó, jogando uma pinceladinha do flor de malva, ó.
E passo com essa pétala, ó, aqui por cima da outra. Ó, venho com um pouquinho do violeta novamente, junto com flor de malva, pra deixar aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó. Novamente, pego um pouquinho do violeta e o flor de malva. Aqui eu vou passar novamente e vou puxando, ó, em alguns lugares, ó, lá pra dentro. Aqui eu volto com um pouquinho de magenta, com o pincel sujo mesmo, ó, sem limpar, sem lavar o pincel, e venho aqui, ó. Tá, limpo meu pincel, pego um pouquinho do violeta, um pouquinho do berinjela, venho aqui por baixo, ó, dessa pétala, e vou puxar, ó, um pouquinho. Aqui, eu já faço um movimento ao contrário. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, e puxo, fazendo um movimento ao contrário. Venho, ó, pra essa outra pétala, volto com um pouquinho do flor de malva, aqui, ó, um pouquinho do violeta, sempre pegando, ó, violeta e flor de malva. E vou puxando, ó, lá pro meio, mais um pouquinho de violeta e flor de malva, passo aqui, ó, e puxo, ó, lá pro meio. Volto novamente com um pouquinho do berinjela, venho aqui, ó, trazendo aqui por baixo dessa pétala, e vou puxar, ó, com puxadinhos, ó. Às vezes, eu deixo alguns risquinhos mais visível, outras não, tá? Venho com puxadinhos. Mais um pouquinho de flor de malva. Venho aqui, ó, pra mim finalizar essa pétala e essa. E aqui, ó, nessa de baixo, passo só sujeirinha, ó. Dessa maneira. Ainda venho, ó, com sujeirinha no pincel do violeta com magenta, ó, e faço a separação aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma dobrinha, ó, pra essa pétala. Então, eu dou esse movimento, ó. E essa daqui, ó, também. Só vou escurecer um pouquinho aqui por baixo, ó. Mudo meu pincel, venho com o pincel número 2. Número 2, um pouquinho do lilás bebê. Pegar aqui e um pouquinho do magenta. Vou vir aqui, ó, e fazer, ó, uma dobrinha pra essa pétala. Pincel bem na pontinha. A tinta bem na pontinha do pincel, falei errado, né? E aqui, ó, vou dar algumas pinceladinhas, ó, pra dar movimento pra essa pétala. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, e dou mais uma dobrinha. O amor perfeito fica bonito se você caprichar bem nos detalhes, né, ó. Venho aqui, ó, faço a dobrinha, ó. Mais uma nessa pétala, ó. E aqui, ó, vou dar pinceladinhas, ó, pra dar um pouquinho mais de movimento nessa pétala. E aqui também, ó. Limpo meu pincel, ajeito o comecinho aqui, ó. Tá. Primeira parte, aqui, ó, feitinho. Agora, venho com um pouquinho do berinjela. Posso pegar o berinjela puro, colocar só uma pinceladinha do Aquarela Silk para ficar fácil trabalhar com ele. Quem quiser também pode deixar esse berinjela um pouquinho mais claro, dando uma pinceladinha do violeta junto com o berinjela, tá? Eu, às vezes, gosto de trabalhar com o berinjela puro para fazer isso daqui, tá? Venho, ó, começo aqui com esses movimentos, ó, vou e volto. Trazendo, ó, escurecendo aqui, ó, fazendo aqueles detalhezinhos que algumas flores, ó, do amor perfeito apresentam. E, claro, respeito, ó, o movimento que as pétalas, ó, faz, tá? Ó. Um pouquinho mais aqui, ó, porque é nessa região aqui que fica, ó, mais escuro. Esse aqui que eu tô fazendo, eu tô usando os tons de lilás, como eu falei, Amor Perfeito tem várias cores, e depois eu vou mostrar pra vocês o detalhezinho do bordado, que já tá pronto aqui embaixo, que eu fiz, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, por isso que vou pintar esses daqui todos no mesmo tom, pra combinar com o detalhezinho do bordado aqui de baixo, tá? Aí, ó, vou levando até lá em cima. Mais um pouquinho aqui, ó, de berinjela.
vou ajeitando aqui, ó, trazendo, ó, quase no miolinho. E como eu já disse aqui em vídeos anteriores, o Amor Perfeito não tem pistilo, tá? Não tem por que fazer pistilo aqui, porque realmente não existe. Venho, ó, com um pouquinho do Lilás Bebê. Aqui, ó, vou fazer uma dobrinha. Limpo bem um lado do meu pincel, pra mim afinar essa dobrinha aqui, ó. E trago ela até aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho, ó, do outro lado, ó. Capricho aqui nessa dobrinha. Aqui, ó, mudo o meu pincel. Venho pro pincel 0. Um pouquinho mais de Lilás Bebê, pra mim afinar aqui, ó. Essa parte. Mais um pouquinho. E aqui, ó, vem um detalhe bem interessante. A pontinha, ó, dessas duas pétalas, ela gira e começa essa daqui, ó. Quase todas as flores de Amor Perfeito tem esse detalhe. E essa parte eu posso fazer com palha misturado com branco, pra dar uma quebradinha no branco, pra não ficar branco mesmo, tá? Ó, então, aqui, ó, eu dou uma voltinha, ó. Volto, ó. Passo um pouquinho de tinta aqui e volto aqui, ó. E aqui, ó, eu só dou uma pinceladinha para pro amarelo ficar um pouquinho mais claro, pra simular o miolinho lá da flor, tá? Porque aqui, ó, é bem cheio de... É como se fosse pelinhos no Amor Perfeito, tá? Só vou ajeitar aqui a pontinha virada aqui, ó, e aqui também, ó. Tá, vou fazer mais uma gotinha aqui pra vocês verem, ó, vamos fazer um aqui. Então, venho com o berinjela, meia-lua e meia-lua ao contrário. Um pouquinho do Lilás Bebê com magenta. E agora, um pouquinho do branco, pingo a luz, limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó, e contra a luz. Vamos fazer mais essa daqui, ó, juntinho comigo? Essa daqui, ó, eu quero fazer um pouquinho diferente, tá? Não muito, usando os mesmos tons, apenas jogando a tinta de maneira diferente das outras duas, tá? Então, vamos lá? Ó, aqui, ó, eu começo com flor de malva, eu vou deixar, ó, esse lado aqui de baixo um pouquinho mais escuro. Vou preenchendo. Quem acha que vai se perder aqui, ó, pode também fazer pétala por pétala, tá? Não tem problema. Aqui eu já vou fazer de uma vez. Trago, ó, até aqui. Aí, começo, ó, com o Lilás Bebê. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Levando a tinta, ó, bem pertinho lá do meu risco, ó. E aqui tem mais um detalhezinho, né, ó, nessa pétala central aqui. Faço a junção aqui, ó, bem certinho. Limpo meu pincel. Já venho, ó, com um pouquinho de amarelo canário. E esse amarelo canário aqui, ó, vou jogar um pouquinho menos também, ó. Ele vai ficar, ó, mais aqui, ó. E já esfumo. Volto pro flor de malva pra me fazer a junção aqui, ó, bem certinho, ó. Pego um pouquinho mais do Lilás Bebê pra unir aqui, ó, o amarelo bem certinho. Venho, ó, com o magenta. Mais um pouquinho. Faço a junção aqui, ó, bem certinho. E volto, ó, pro Lilás Bebê, pra fazer essa última pétala aqui, ó. Essa tinta tá um pouquinho grossa, tá? Então, por isso que às vezes dá a impressão que tô com muita tinta aqui no tecido, ó. Não é, porque a tinta tá um pouquinho grossa, apenas isso. Tá. Fiz essa parte, vem aqui, eu já jogo um pouquinho, ó, sujeirinha do Lilás Bebê. Aqui, ó. E aqui também, ó. Tá. Troco de pincel. Venho com o pincel número 4. Magenta. Vou passando, ó, fazendo aquele mesmo detalhezinho que eu fiz, jogando magenta, ó, na beirada do risco, esfumando bem, ó. Já vem com flor de malva aqui nessa parte, ó. Trabalhando
Venho, vou fazer aqui o detalhe da pétala, né, ó. Essa primeira mão de tinta aqui, ó, quase que nem aparece bem, né? Quase que nem aparece nada, ó. E venho aqui, ó. Tá. Venho com o violeta. Pego esse violeta com um pouquinho do magenta. Uma pincelada de cada, tá? E venho aqui, ó. Vou passando, ó, e dando aquelas pinceladinhas, ó, pro miolinho. Aqui, ó, dou uma dobradinha, ó, e puxo. Já deixando, ó, a flor com essa beiradinha aqui, ó, um pouquinho mais escura. E venho, ó, aqui, ó. Notem que aqui, ó, eu já deixei a dobrinha pronta e deixei ela um pouquinho mais escura. Venho aqui, ó, e vou com pinceladinhas, ó, puxando lá pro miolinho. Às vezes, deixando, ó, mais marcada, outras não. Aqui, ó, desço com essa cor e venho aqui, ó, pra fazer, ó, a dobrinha. Na hora que eu faço aqui a dobrinha, eu já começo a trabalhar e puxar, ó. Aqui eu vou deixar mais escuro, ó, por causa da dobrinha, então eu vou aliviando, ó, o peso da minha mão, pra tinta ficar toda aqui, e vou escurecendo um pouquinho mais essa parte aqui, ó. E vou trazendo, ó, a pétala, dando aquela, ó, dobrinha, ó, até aqui, ó. E aqui, ó, continua com puxadinhos, deixando um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, eu tenho que fazer mais escuro também, porque é onde dobra, ó. E aqui também, ó. Ó, notem que isso daqui, eu tô usando as mesmas cores que eu usei nessa daqui. E, no entanto, ó, a maneira de jogar a tinta já deixa a florzinha, já meio diferente, ó, tá? Limpo o pincel, venho com flor de malva, ó, um pouquinho do lilás bebê, porque essa pétala aqui, ó, que eu deixei mais escura, essa parte aqui, ó, eu já vou deixar um pouquinho mais clara, ó. Vou jogando, ó, tinta bem aos pouquinhos e trabalhando. Venho com um pouquinho do violeta e do magenta, eu vou e volto, ó. Um pouquinho mais, pra mim poder passar ela, ó, aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, eu vou passar, ó, uma pétala e outra, ó, só pra escurecer aqui no começo, ó. Essa pétala aqui, ó, eu já não, quase já não vou mexer nela. E essa daqui, ó, eu vou escurecer ela aqui, ó, um pouquinho. Aqui eu vou jogar tinta ao contrário, ó, pra cá. E aqui também, ó, pra cá. Vem, ó, daqui do pezinho, ó. Passo um pouquinho da misturinha aqui e jogo, ó, lá pra ponta da pétala, com puxadinhos. E venho aqui, ó, faço a mesma coisa. Um pouquinho de magenta com lilás bebê, venho aqui, ó, no meio da pétala, jogo um pouquinho de tinta. Eu tinha tentado clarear ela antes, ó, mas agora que eu vou jogar essa mistura mais clara aqui, ó, pra dar movimento, ó, nessa pétala, ó. Um pouquinho mais, venho aqui, ó, nessa aqui, e vou deixar, ó, essa parte aqui um pouquinho mais clara também, ó. E aqui, ó. Essa daqui, ó, quininha do pincel, um pouquinho de magenta, vou jogar um pouquinho de magenta aqui, puxando, ó, pro meio. E venho já com a pinceladinha, ó, do flor de malva. Eu gosto bastante, ó, de fazer essas misturas. Mesmo tendo tantas tonalidades, eu acho que a gente ainda pode enriquecer bem mais a pintura, fazendo misturas assim. Um pouquinho do lilás bebê, limpo a tinta de um lado do pincel, venho aqui, ó, já faço, ó, uma dobrinha, ó. E aqui, ó, jogo só um pouquinho, ó, pra ajeitar essa dobrinha, ó. Mais um pouquinho, vou dar aquela clareada aqui, ó, no meio da pétala. Mais um pouquinho do lilás bebê, vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Um pouquinho de lilás bebê com magenta e venho aqui e faço outra dobrinha. Como eu disse naquele anterior, ó,
esses detalhezinhos, ó, é o que deixa a flor bem mais bonita, ó. Venho com um pouquinho mais do violeta e do magenta, só pra ajeitar essa pontinha aqui, ó. Aqui, ó, vou passar, ó, só um pouquinho, ó, pra sobrepor, ó, essa flor aqui por cima dessa, ó. Então, eu vou escurecer essa daqui que tá por baixo, ó, um pouquinho, ó. Venho com um pouquinho do magenta e do lilás bebê, dou uma dobrinha nessa pétala. Porque ela tá lá por baixo, então nem vai precisar fazer muita coisa nela, tá? Ela aparece bem pouquinho. E pronto. Tá, aqui, ó, venho com um pouquinho do berinjela e vou pegar um pouquinho do magenta com esse berinjela, pra deixar ele um pouquinho só mais claro, que esse aqui eu não quero fazer muito escuro, e venho, ó, puxando. Essa daqui, ó, eu já não vou fazer tantos risquinhos, vou fazer menos, ó, porém, riscos mesmo. Respeitando o desenho, ó, que a pétala faz, tá? Ó, o movimento, tá? Que a pétala faz, ó. Mais um pouquinho. Trago bem próximo do miolinho. Aqui vou mudar já o meu pincel. Vou vir com pincel 0. Mais um pouquinho. Aqui, ó, também já vou ajeitar essa dobrinha que eu fiz aqui, ó, pra ficar bem visível, bem certinha, ó. E trago aqui, ó, um pouquinho mais próximo do miolo. Deixo meu pincel, pego o pincel número 2, um pouquinho do lilás bebê, tinta bem na pontinha do meu pincel, aqui, ó, deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó, eu só quero clarear um pouquinho essa dobrinha, então, eu venho com esse movimento aqui, ó. Do outro lado, ó, vou fazer a mesma coisa. Mais um pouquinho, tinta bem na pontinha aqui do meu pincel, ó, venho puxando pra ir clareando, ó, e assim eu dou um pouquinho de volume nessa dobrinha. Aqui, ó, dou uma clareada, ó. Pincel 0, um pouquinho do palha e do branco. Venho aqui, ó, e dobro. Mais um pouquinho. E dobro. Dessa maneira. Aqui, eu só vou ajeitar esse branco. E, ó, nossa flor já vai ficando, ó, dessa maneira. Venho, ó, com um pouquinho do berinjela, aqui, ó, e faço mais uma gotinha. Um pouquinho de magenta com o lilás bebê. E agora branco. Dessa maneira. E aqui, ó, dessa maneira já fica nossas flores. Aqui, ó, tem 2 botõezinhos, que eu ainda vou fazer mais esse aqui com vocês. Então, dou uma pinceladinha, mergulho o pincel no lilás bebê, no lilás bebê e no magenta. E venho aqui, ó, e puxo. É bem simplesinho de fazer e fica muito bonito. Aqui, ó, magenta, flor de malva. Na pontinha do meu pincel, berinjela, escureço aqui, ó, e deixo, ó, já um ladinho já no magenta, porque eu preciso, ó, mostrar as cores que eu usei nas minhas flores, né? Ó, mais um pouquinho. Aqui eu já passo essa parte, ó, por cima, mais um pouquinho do magenta, lilás bebê, ó, magenta, mais um pouquinho do
berinjela. E aqui, ó, finalizo com magenta. Limpo o meu pincel, continuo com o mesmo pincel número 2, um pouquinho do verde oliva e do verde grama, ó, dou uma pincelada, ó, curvada para cada lado, venho com verde pistache e passo o contrário, ó. E venho com uma pincelada, ó, bem no meio, ó. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. E aqui, ó, dessa maneira. Agora, com um pouquinho do verde oliva e do verde grama, eu venho, ó, puxando os talinhos aqui, ó, desse botão. Esse daqui, ó, passa lá por trás e vem aqui, ó. Eu tô fazendo, ó, com esse pincel. Ele é número 8, mas as cerdas dele é bem fininho, então eu consigo fazer com ele, tá? Quem não consegue pode estar fazendo aí com zero ou com pincel número 2. E daí, ó, vou puxar alguns arabescos, ó. Aqui, ó, também, ó. Vou puxar aqui, ó, como se fosse os galinhos do amor perfeito, né? Do caulezinho dele vindo lá de baixo, ó. Tá, pego o pincel um pouquinho maior e vou fazer aquelas folhinhas de terceiro plano. Então, venho, ó, um pouquinho de verde pistache de um lado do pincel e vou puxando. Mais um pouquinho. Aí, eu vou aproveitando um pouquinho do verde pistache, ó. E do verde oliva. Com verde grama. Bem delicadinho. Mais um pouquinho de verde pistache. Dessa maneira. E o trabalho, ó, já vai ficando dessa maneira. Eu quero mostrar pra vocês bem rapidinho, ó, o detalhezinho que eu fiz aqui, ó, o bordadinho que eu fiz, tá? Esse bordado aqui vocês aprendem a fazer lá no canal da Adneia Crochê, tá? No cantinho do crochê. É lindo fazer esse detalhezinho aqui, ó, como acabamento das suas pinturas, tá? Então, por isso que eu usei os tons de lilás, pra combinar bem certinho com esse detalhezinho aqui, tá? E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, assistiu esse vídeo até aqui e gostou do meu trabalho, não esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, assista também os outros vídeos, tem muito vídeo de trabalhos de pintura em tecido muito bacana aqui no canal, tá bom? Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que eu quero ver até onde eles estão chegando. E sempre que possível, eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. A todos, meu muito obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo.